dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa semana. Hoje nós temos uma aula só, né, de língua portuguesa. A tia vai voltar à última página do conto, tá? Eu vou fazer a leitura porque tem algumas atividades ainda para fazer na página seguinte. A gente vai estar vendo também palavras com X e palavras com CH, certo? Então, vamos pegar a apostila aí. Vamos abrir a apostila aí na página 13 e vamos voltar, tá? Vamos fazer a leitura novamente da página 13. Dar continuidade ao conto. O aniversário passou, os dias comuns voltaram, mas uma decisão eu tomara em meu íntimo. Sem comunicá-la a ninguém, eu não iria mais ao meu avô. Não iria, nunca mais. Algum tempo depois, talvez um mês, meu tio, sempre muito ocupado e que quase não ia à nossa casa, apareceu lá para conversar sobre um assunto com meu pai. Ao me ver, ele disse: "Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa? Seu avô pergunta sempre por você. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá." Eu balancei a cabeça, mas não disse nada, nem que sim, nem que ia, nem muito menos, porque não estava indo. E de modo algum que eu não iria mais. Mas fui um dia e acabei indo. Cheguei, encontrei o portão aberto e fui entrando, até a área do fundo, para onde dava o quartinho e a oficina. Aproximei-me sem fazer barulho. Meu avô estava lá, mas dormia. Sentado na cadeira, a cabeça tombada ao peito, segurava no colo os óculos, um pequeno movimento e eles caíram no chão de ladrilho, certamente se quebrando. Cheguei perto e pus de leve a mão em seu braço. "Vô", eu disse. Ele não se mexeu. Com todo cuidado, eu retirei de sua mão os óculos e os depositei na mesa. Depois, fiquei observando um pouco. E aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. Então, com o mesmo silêncio com que chegara, eu fui embora. Poucos dias depois, eu entrava para a escola. Novidade que ocupou inteiramente o meu tempo e a minha cabeça. No mês seguinte, meu avô adoeceu de repente e veio a falecer, sem que eu tornasse a vê-lo. Os anos se passaram. Cresci, fiquei moço, casei, tive filhos. Meus pais já morreram, meu tio também. Muita gente daquele tempo já morreu. Dos presentes, os presentes que eu ganhei daquele dia, quando fiz 7 anos, só restou um. Este que eu vim guardando comigo, ao longo dos anos e em todos os lugares onde morei, uma velha bússola estragada. Engraçado, não é? Então, pessoal, essa foi a recordação que ele teve do seu avô. Aquela bússola que naquele momento onde uma criança, né, recebeu o presente e ele esperava algo assim que funcionasse, e naquele momento a única coisa que o avô dele tinha para oferecer para ele era aquela bússola quebrada, mas ele foi um gesto de carinho, um gesto de amor e uma lembrança que ele quis passar para o neto para deixar com ele. Naquele momento ele não entendeu. Ele só foi entender o símbolo daquela bússola quebrada quando ele se tornou adulto. Então, certas atitudes assim que a gente tem no decorrer da vida da gente, a gente vai passando o tempo, vai amadurecendo e vai tomando consciência de certas ações que a gente tem, né? Então, olha só, o único presente que restou daquele dia do aniversário dele foi justamente aquele que ele repudiou no momento em que ele ganhou, né? Então, vamos agora lá para a página 14, fazer a leitura dos exercícios. Ainda tem 4 exercícios referentes a essa parte do conto. Então, vamos lá? 17. Releia esse trecho. Depois, fiquei observando um pouco. E aí, peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso?
Bom, o menino sempre pegava o tamborete e colocava próximo do avô para ficar sentado ali vendo ele arrumar as coisas eletrônicas que ele tinha. Então ele imaginou que a hora que o avô acordasse e visse o banquinho no lugar próximo aonde ele estava sentado, ele ia ter noção que o menino teria passado por ali para ver ele, né? Então eu imagino que na cabeça do menino essa mensagem que ficaria para o avô. Número 18. Por que entre todos os presentes novos, interessantes e alguns caros, o narrador guardou apenas a bússola estragada? Eu acho que naquele momento que ele recebeu a bússola, ele quis esconder para ele não ver. De primeiro momento foi essa atitude que ele teve. E depois ficou guardada lá, ele foi olhando e foi uma forma de recordação do avô, após a morte do mesmo, né? Exercício 19. O narrador do conto, quando fiz 7 anos, é uma criança ou um adulto? Explique como chegou a essa conclusão. O texto que você acabou de ler é um conto. O que é um conto? Um conto é um texto de narrativa curta e esse gênero geralmente apresenta uma história inventada, com poucos personagens e que acontece em um determinado período de tempo. Então, pessoal, aí o que vocês vão ver? Ele tá recontando uma história, né, de uma passagem da infância dele que ocorreu na vida dele quando criança. Número 20. Compare o final que você imaginou para a narrativa. Na atividade 16, com o verdadeiro final, houve surpresas? Converse com o professor e os colegas acerca das expectativas de vocês sobre o fim do conto. Na verdade, do meio do conto para frente, eu imaginei que ele iria aprender a consertar brinquedos e iria passar uma certa parte da infância dele junto do avô. Para mim, no meu caso, na minha leitura, no meu modo de ver, para mim foi uma surpresa. Aí cada um de vocês vão responder essa questão de acordo com o que vocês imaginavam que iria acontecer no conto, tá? Essa resposta ela é pessoal. Então vamos agora aí para a página 15. Palavras de cá para lá. Discurso direto e indireto. Releia este trecho do conto quando fiz 7 anos. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que com a bússola perfeita não aconteceria aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Letra A. Nesse trecho, as palavras são do narrador ou do personagem? Do narrador, né, pessoal? O narrador que tá contando a história, que conta esse pedacinho aí. Então, no discurso direto, o narrador do conto conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Uai, sobrinho, você sumiu de lá? Letra B. Nesse trecho, as palavras são do narrador ou de um personagem. No caso, essa hora, quem teve essa fala foi o tio. E o tio é quem? O tio é um personagem dessa história. Então, nesse caso, no discurso direto. Lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas, viu? Para a gente identificar, então a tia vai estar pedindo para vocês grifarem esses 2 quadradinhos amarelinhos para vocês... para ressaltar para vocês o que é um discurso indireto e o que é um discurso direto. Quando é o personagem que fala e quando é o narrador, que é uma pessoa que está contando a história. Número 2. Assinale X nos trechos que apresentam discurso direto. Não esquecendo, pessoal, que discurso direto é quando o próprio personagem está falando e não o narrador, tá? Um presentinho de seu avô, disse ele. Então, quem é que tá falando? É uma fala do personagem, o avô que tá falando. Eu já não aguentava mais esperar. Pai, eu disse, olha aqui,
o meu avô me deu de presente. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Meu pai passou a ela a bússola. Então, pessoal, aí vocês só vão assinalar quando a fala for do personagem, ok? Então, vamos então agora aí para a página 16 da nossa apostila. A gente vai estar lendo outro trechinho do conto. Releia outro trecho do conto. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, o que vai pedir aí agora? Na letra A, tá pedindo para vocês pintarem as partes que apresentam discurso indireto. E depois vocês vão reescrever esse trecho, transformando o discurso indireto em discurso direto. Então, vamos lá, ó. Vamos destacar aí, vamos grifar a parte que representa discurso indireto. Então, vocês vão ver aí na primeira linha desse retângulo, disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Então, esse é um pedaço de discurso indireto. A outra parte que tem discurso indireto aí nesse retângulo é na última linha. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, como é que eu vou agora transformar essas duas frases em discurso direto? Ele me abraçou apertado, mas disse: não repare, eu não vou poder ir. Certo? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer a leitura de verbos de enunciação e elocução. No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados de verbos de enunciação ou elocução. Observe estes exemplos: dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer, gritar e interromper. Número 4. Transcreva um trecho do conto que apresente verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Então, vocês vão lá no texto, vão escolher um trechinho onde tem algum desses verbos aqui, vocês vão identificar e vão copiar esse pedacinho aqui no exercício 4, certo? Então, vamos agora para a próxima página, para a página 17 da nossa apostila. Lápis na mão, palavras com X. Número 1, releia um trecho do conto. Eu não entendia bem o que ele fazia. Nem ele me explicava, sempre fora de poucas palavras. Mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Letrinha A. Transcreva as palavras escritas com a letra X. Então, vocês vão ler aí dentro desse retângulo e vão destacar algumas palavrinhas. Tem 3. Vocês vão destacar as 3 palavrinhas com X e escrever elas aqui nessa linha. Na letrinha B, leia em voz alta as palavras que você transcreveu. A letra X representa o mesmo som em todas as palavras? Sim ou não? Letrinha C. Assinale os sons representados pela letra X nas palavras que você transcreveu. O X tem som de quê? A hora que você leu essas palavras? De S, de CH, de SC ou de Z? Desafio. No conto que você leu, há uma palavra
em que o X representa o som de Z. Localize essa palavra e transcreva no trecho em que ela aparece. Então, vocês vão ter que ler o texto novamente e tem uma palavrinha aí, vocês que escreve com X, mas tem som de Z e vocês vão copiar o parágrafo aonde se encontra essa palavra, tá? Lembre-se, na língua portuguesa, a letra X representa vários sons. Observe alguns exemplos. CH, xícara, tem som de CH, mas se escreve com X. S, explicação, auxílio. SC, táxi. E Z, exame, tá? Então, agora, pessoal, aí vamos para a página 18 da nossa apostila. Nós temos aí um exercício onde todas as palavras são escritas com X. Vocês vão fazer a leitura delas em voz alta e vão escrever a que som corresponde esse X. Shampoo, no caso. Shampoo, a gente sabe, escreve com X, mas ela tem som do quê? De CH. Exagero também se escreve com X, mas ela tem som de Z. Então, vocês vão escrever exagero, som de Z, shampoo, som de CH. E assim, vocês vão estar fazendo em todas as palavras. Aproximar, reflexo, abacaxi, exemplo, máximo, crucifixo, enxurrada, exibição, excelente, tóxico, peixe, exército, exceção e táxi. Número 3. Sublinhe em cada item a palavra cuja letra X não representa o mesmo som que as demais. Letra A. Enxada, enxame, exame e enxoval. Letra B. Exemplo, êxito, exílio, enxuto. Letra C. Lixa, táxi, fixar, anexo. Letra D. Enxugar, auxiliar, próximo e máximo. Número 4. Classifique as palavras do quadro de acordo com o som representado pela letra X. E as palavras são, vocês estão vendo esse retângulo aí com essas palavras? Vocês vão classificar elas de acordo com o som que ela emite. Todas são escritas com X, mas o som que ela emitir é o local onde vocês vão encaixar as palavrinhas, certo? Mexer, exato, fluxo, máximo, puxar, exatamente, maxilar, auxílio, chale, êxito, conexão e próximo. Então, vocês vão colocar essas palavrinhas nos devidos lugares. E aí, na página 19, pessoal, vamos mudar agora, vocês vão fazer só esse exercício 5. Vocês vão completar as palavras com X ou com CH. E as palavras são afrouxar, puxar, chaveiro, faxina, acolchoado, flecha, chinelo, churrasco, ponche, abaixo, xícara, vexame, queixar, chaminé, chama, chafariz, eixo, encharcado, enxurrada, mecha, cochilar e capricho. Bom, pessoal, então por hoje é só. Terminem de fazer o exercício e me mandem de volta para a tia Rita fazendo a correção, ok? Beijo, tenham um bom dia e fiquem com Deus.